Olá, nós somos alunos da Biomedicina do segundo período da Faculdade Unisalles e neste vídeo iremos demonstrar a importância da biomedicina forense através de um caso que ficou mundialmente conhecido. Em 2007, Amanda Knox saiu dos Estados Unidos e se mudou para Perugia, na Itália, onde iria estudar na Universidade de Perugia por cerca de 10 meses. Na época em que chegou à Itália, ela tinha os seus 19 anos. Meses depois de sua chegada, no 1º de novembro de 2007, a menina com quem dividia a casa, Meredith Kercher, foi encontrada morta. Meredith foi brutalmente assassinada com 46 facadas, perfuração na garganta, além de haver sinais de agressão e violência sexual. Quando a polícia chegou ao local do crime, estava Amanda Knox, acompanhada de seu namorado Rafael Solecito. Amanda relatou que estava com seu namorado na casa dele na noite do crime e, após chegar em sua casa, foi tomar banho. E, ao sair do banho, não conseguia entrar em seu quarto, pelo fato da porta estar trancada. Por não conseguir abrir a porta do seu quarto, de jeito nenhum, buscou a ajuda de seu namorado. Segundo eles, foi aí que ambos decidiram chamar a polícia para verificar o local. E Rafael sustentou a história desde que estavam juntos em sua casa até a ida para a casa de Amanda, ajudá-la com a porta trancada. Did you kill Meredith Kercher? No. Were you there that night? No. Do you know anything you have not told police? No. Italians are calling this the trial of the decade. We weren't best friends, but I was so shocked by what happened to her. Their friends were telling us how Amanda had been behaving, performing cartwheels and kissing each other. This does not look like grief. I mean, who behaves like that? Of course she did it, she's mad. Perché la calunniate? O fato de que Amanda Knox e Rafael mantiveram-se relativamente calmos e trocando carícias enquanto o local do crime era periciado, e o promotor do caso, Giuliano Magnini, cogitar que o crime teria sido cometido por uma mulher, pois, segundo ele, quando o assassino é uma mulher tende a cobrir o corpo de uma vítima mulher, teriam despertado suspeitas para o casal de namorados, mesmo com argumentos bastante rasos e insuficientes para cometer uma acusação tão grave. As investigações continuaram. A perícia constatou que havia de fato ocorrido violência sexual contra a jovem. A partir daí, as especulações sobre o caso tomaram maiores proporções. Mas dentre as investigações, o fato que levou à prisão de Amanda Knox e Rafael Solecito foi uma faca encontrada na casa de Rafael, que continha o cabo o DNA de Amanda e na lâmina o DNA de Meredith. O casal de namorados permaneceu preso e, com eles, o jovem Ruth Gadd foi acusado de ter praticado o crime, pois, segundo a perícia, o DNA de Ruth foi encontrado no corpo de Meredith. Logo, ele foi localizado e preso desde então. A perícia atuou de forma completamente irresponsável, deixando uma série de falhas que prejudicou o andamento do caso. A absolvição de Amanda e Rafael foi basicamente fundada em falhas das investigações realizadas pela perícia e pela polícia italiana. Após quase 6 anos de prisão e uma perícia independente solicitada, foi constatado que o material encontrado havia sido contaminado pela não observância dos profissionais no momento da coleta. Até hoje, muitas pessoas divergem opiniões sobre Amanda Knox, pois uns acreditam que ela é uma inocente e vítima de um trabalho mal realizado pela polícia, e outros acreditam que ela é uma grande psicopata que conseguiu enganar a todos. Foi bastante questionado o desempenho dos profissionais por conta da análise incorreta, já que as provas colhidas seriam cruciais para o desfecho do caso, mas uma vez contaminadas, fica impossível saber com precisão o autor do crime. Ruth Gadd permaneceu preso e condenado a 30 anos de prisão pela sua participação no crime, com base em partes por ter estado com a vítima momentos antes de sua morte e o seu DNA estar contido na cena de crime. Segundo uma reportagem realizada pelo G1 da Globo em 2014, no Brasil a maioria dos crimes não são solucionados por falta de um comprometimento geral com a seriedade de um assassinato, o que não só engloba a perícia criminal, que, segundo descreve a reportagem em um caso de assassinato, ao perguntar a um policial como era isolada a cena do crime, obteve como resposta que só isolam quando lembram de levar o material e quando não lembram, a cena fica exposta. No Brasil, apenas uma taxa de 5 a 8% dos assassinatos são levados a julgamento e punidos pela justiça. Vocês sabiam que o curso de biomedicina possui uma área voltada para a genética forense?
Nós, do segundo período do curso de Biomedicina, vamos falar um pouco sobre esse ramo, voltando principalmente para exercícios e habilidades que os profissionais que atuam nessa área realizam. A biomedicina surgiu no Brasil em 1966, como um curso que estudava matérias básicas de medicina e odontologia. Com o passar do tempo, a biomedicina precisou se adaptar com as novas demandas do mercado de trabalho, e atualmente ela conta com mais de 30 especializações e entre elas existe a área da genética. Na área da genética também existem várias especialidades, e uma delas é a genética forense. A ciência forense é um ramo que utiliza os conhecimentos matemáticos, químicos, físicos e biológicos para auxiliar em investigações criminais. O primeiro caso solucionado com o auxílio da genética forense ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1983 e 1986, quando 2 adolescentes foram estupradas e assassinadas, e para achar o criminoso, exames de identificação de DNA precisaram ser realizados. A genética forense pode ser aplicada em 3 situações: na investigação criminalística, onde busca identificar o autor do crime através de provas biológicas, resíduos ou impressões digitais que são encontradas no local do crime, identificação biológica de parentesco para determinar a paternidade ou maternidade de um indivíduo, e identificação de indivíduos desaparecidos, realizando análise de corpos em decomposição ou corpos que foram queimados. Algumas amostras podem ser utilizadas para análises forenses, como sangue, líquido amniótico, sêmen, digitais e outros materiais biológicos. Agora, para mostrar um pouco do que o biomédico que atua nessa área da genética forense realiza no seu dia a dia, iremos apresentar algumas cenas do documentário Investigação Forense. Na investigação forense, é de extrema importância o cuidado com as amostras, pois pode haver contaminação por material biológico humano, transferência de indícios biológicos, contaminação microbiológica ou contaminação química. Assim, na coleta e análise são usados EPIs, além de ser necessário cobrir as mãos do cadáver para evitar contaminação cruzada. As mãos e dedos são examinados à procura de lesões de defesa, como cortes e unhas quebradas. As unhas também possuem fragmentos coletados para análise e é verificado se por baixo delas existem vestígios de pele ou restos de materiais, como tecidos de roupas. 2 principais materiais utilizados na identificação de vítimas e culpados são os digitais e o sangue. Eles são coletados do corpo e de objetos da cena do crime, sendo as digitais armazenadas no Banco de Dados Nacional. Porém, quando o corpo já está decomposto, são os ossos os grandes aliados nas investigações. Pela análise do crânio, é possível saber o sexo da vítima e, quando possível, é modelado um músculo falso por cima dele, para ajudar na identificação da vítima comparando com fotos. Quando são encontradas maiores partes do esqueleto, pode ser realizado raio-x para comparação com características de uma possível vítima. O interior do corpo também é examinado em busca de uma provável causa da morte, como sangramentos internos, costelas quebradas ou órgãos danificados. O fígado auxilia na medição da temperatura do cadáver, fornecendo uma estimativa da hora do falecimento. Quando o corpo é encontrado em decomposição, é observado se existe a presença de insetos e ovos nele e no local. Esse processo auxilia na descoberta do tempo de decomposição e quando ocorreu a morte. Objetos encontrados na cena do crime podem ser coletados para comparação com ferimentos presentes no corpo, por exemplo, o tipo de arma de acordo com a bala ou se uma laceração é condizente com as serras de uma faca. Todos esses processos são utilizados pela ciência forense para auxiliar em investigações judiciais, colaborando para a diminuição na condenação de pessoas inocentes e na prisão de suspeitos a partir de provas. Assim, pode-se afirmar a importância dessa área na aplicação da lei.